ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que se Anderson Torres não se entregar até a próxima segunda-feira, vai entrar com pedido de extradição. Vamos ver. Nós vamos, claro, aguardar até a segunda-feira que essa apresentação ocorra. Caso na próxima semana essa apresentação não se confirme, é claro que por intermédio dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, nós vamos deflagrar já na próxima semana os procedimentos voltados à realização da extradição, uma vez que há uma ordem de prisão expedida. Vamos ao debate. A gente ouviu então o ministro da Justiça, Flávio Dino. Sila, a gente está vendo aí toda a repercussão dessa minuta e ontem estávamos aqui, inclusive, em tempo real, o Hélio citou a declaração do advogado e aí eu fui ver que o Anderson Torres tinha dito uma coisa, o advogado tinha falado desse popular que teria entregue a minuta. Depois aqui do programa saiu o documento mesmo, visual para a gente ver, e está ali tudo escrito com técnica, alegadamente jurídica, mas assim, em termos de formalidade, você tem ali artigo 1º, 2º, os itens, tudo certinho, pregando ali um estado de defesa que obviamente não se aplica em caso de insatisfação com derrota eleitoral, né? Só para deixar bastante claro. Então, essa ideia de que alguém entregou para ele na rua e ele guardou em casa, ela fica mais, como é que se diz? Ela fica descartada, aparentemente, né? Até isso pode ter acontecido, não na rua, mas algum apoiador ter trazido como contribuição. Agora, como disse o ministro da Justiça atual, Flávio Dino, se recebe um negócio desse, prende a pessoa, né? Porque está cometendo um crime. Agora, vou pegar aqui o meu chapéu de quem administra a crise de imagem. A maior parte das crises, ela acontece por negação. Você acha que não vai acontecer e aí acontece. Então, acho que existir esse documento na casa do ex-ministro é uma negação, é você não ter a dimensão do que pode acontecer com um documento desse que pode comprometer até mais gente nesse enredo aí que a gente se meteu. Hélio, seu comentário sobre essa situação aí da minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Essa alegação aí está mal explicada, evidentemente, e seria importante que houvesse ali um depoimento para esse esclarecimento, porque senão é preciso investigar. Quem foi a pessoa que entregou? Que horas? Onde? Em quais circunstâncias? Pois está esquisitíssimo, né? Ele guarda o documento escrito nas regras que tem que ser escrito para isso ir adiante, quer dizer, levanta uma série de suspeitas que a gente só vai saber um pouco mais para frente, né? Um pouco leviano a gente chegar a conclusões precipitadas, mas a coisa não está muito bonita não, tá? A minha pergunta para você, Felipe, eu não sei responder, uma questão de estado de emergência, isso não teria que ser submetido primeiramente ao Congresso Nacional de qualquer forma? Não que isso minimize, porque a intenção do decreto é péssima, mas isso pelo menos pode descaracterizar que havia algo completamente fora das quatro linhas, era só uma insanidade, maluco, que não faz sentido nenhum. Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para a gente debater, que eu não sei responder, se uma intervenção desse tipo tem que passar pelo Congresso Nacional ou não. Aqui a gente está focando na minuta não tem nenhuma previsão de que tem que ser referendado o estado de sítio pelo Congresso Nacional. O que tem a previsão é de instalação de uma comissão em que vai haver um representante da Câmara dos Deputados e um representante do Senado Federal, além de outros órgãos, como eu citei ali na abertura. Indicado pela Defesa. Oito indicados pelo Ministério da Defesa, exatamente. Da Defesa. 8 a maioria absoluta. Aparentemente, a maioria absoluta dessa comissão. Perfeito. Acho que tem uma questão que é assim, isso é obviamente um terraplanismo jurídico. A construção de um arcabouço jurídico que não existia para tentar justificar algo. E está cada vez mais claro, depois dos atos de domingo, que está na hora dos terraplanistas jurídicos verem o sol nascer quadrado. Raquel. Bem, eu acho que, no mínimo, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário do DF, no mínimo, prevaricou, porque recebeu, seja de popular, seja de algum outro aliado político, enfim, recebeu um documento golpista propondo um golpe e se calou, se omitiu. Então, é gravíssima a situação dele. Eu acho que o documento ele é criminoso, ele atenta
contra o Estado Democrático de Direito, é muito claro o documento, tenta modificar a canetada, né, a eleição, passando por cima da soberania popular, e sim, ele passa por cima da vontade da maioria da população que elegeu um candidato para dizer não, essa eleição não tem validade, não, esse tribunal ele não tem validade para decretar a vitória desse candidato e o candidato vitorioso vai ser o que nós decretarmos. Essa junta cívico-militar aí é quem determinaria quem seria o vencedor da eleição. Agora, eu acho assim, os mais desavisados, as pessoas mais desavisadas podem até alegar o seguinte, não, mas o documento não foi usado, não, mas não houve intervenção no TSE, não, mas não houve intervenção, o Lula foi diplomado, o Lula tomou posse, está governando, mas eu queria deixar claro que nem todo crime ele consegue o seu intento. Há o crime na modalidade tentada e há o crime efetivado. Então, suponho aqui, né, na minha modesta opinião, que houve crime, houve uma tentativa de crime e como o ministro Flávio Dino falou hoje, esse documento ele constitui-se um elo que forma um encadeamento de fatos que levaram até aquele fatídico domingo em que as sedes dos 3 poderes foram invadidas numa tentativa clara de golpe contra o poder instituído. E, Sila, o que eu acho um ponto interessante é que Jair Bolsonaro sempre fala da defesa das 4 linhas. E ali naquela live de despedida, ele falou, nós tentamos alternativa e tal, tudo dentro das 4 linhas. Quer dizer, o estado de defesa tem um dispositivo lá que prevê isso. Não, repito, nessa circunstância. Tá tudo bem, Renato. Desculpa. Aqui acontece tudo na TV ao vivo. Renato está ajudando aí a Sila. Muito obrigada. Renato é sempre um cavalheiro. Um gentleman, o nosso Renato. Então, ele estava falando ali da questão das 4 linhas, o Estado de Defesa existe esse dispositivo. Porque a narrativa bolsonarista ela é sempre de uma reação legítima a um golpe anterior. Nunca é de vamos dar um golpe de Estado. É algo que seria justamente para resgatar a legitimidade democrática. E eu quero ler aqui o artigo 1º dessa minuta. Fica decretado com fundamento nos artigos, aí cita tudo bonitinho, né? Por isso que se falou ali de técnica legislativa, o Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. Distrito Federal, agora, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine, aliás, foi uma expressão que gerou ironias nas redes sociais de procuradores, a sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. Então, esse é o primeiro artigo, você veja que ele está dizendo que a legalidade e a conformidade não foram cumpridas, não foram observadas e agora vai se restituir. É claro que se pode ter críticas a votos, a decisões, mas você colocar um estado de defesa por causa de tudo o que aconteceu, não houve apoio para isso, aparentemente. E foi o que ele disse, né? Na live dele. Inclusive, ele verbalizou isso e acho que o momento ali da diplomação foi o momento em que eles acharam que, de fato, eles iam conseguir fazer alguma coisa, na minha visão. Depois disso, em que aquilo não deu certo, como ele disse, não conseguiu apoio, aí sim ele decidiu viajar e deixar quieto. Hélio, eu quero também, para quem não viu o documento, falar do artigo 8º, que é o finalzinho do documento. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, que é o que costuma ter nos documentos oficiais, aí tem Brasília, vírgula, a data, o ano de 2022, diz que o ano 201, né, do 101º ano da independência, o 134º ano da República, e aí um espaço para Jair Messias Bolsonaro assinar. Tem lá escrito, Jair Messias Bolsonaro. Tudo isso, Hélio, faz a gente pensar, como colocou a Raquel, que por que o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, então ministro da Justiça, possivelmente, né, a gente não sabe quando isso foi entregue ou feito, né, ele não deu um mínimo de encaminhamento jurídico, processual, a um documento como esse, que pede um estado de defesa e deixa uma assinatura para o presidente. Isso é algo a se colocar no escaninho de casa?
Pois é, Felipe, e dado o contexto, né, lives do Bolsonaro, lives da Michele Bolsonaro, lives de uma opção de bolsonarista dizendo que vai acontecer algo, não sei quando, a gente aqui fica especulando se esse documento ou outra coisa parecida não era o que estava sendo discutido. Eu acho que é isso que está na cabeça das pessoas, né? E não é assim, surpresa pensar dessa forma. É grave, a gente vai ter que descobrir isso, né? A investigação é que vai dizer, né? O Anderson Torres vai chegar em breve e vai começar a dizer, os investigadores estão em cima disso, todo mundo quer colocar o Bolsonaro na linha de tiro, então está todo mundo procurando algum envolvimento do Bolsonaro quanto a esse tema, e principalmente os opositores do Bolsonaro, em especial o PT, está buscando isso. Então, é muito importante que os esclarecimentos ocorram logo, né? Então, que Bolsonaro dê uma declaração, que Anderson Torres dê a declaração que ele tem que dar, obrigatoriamente, que Ibanez informe melhor o que aconteceu, ou que qualquer outra pessoa envolvida, se esse documento circulou, se esse documento realmente estava sendo considerado, se ele era parte dessa narrativa, né, de que isso seria a ação que eles estavam buscando, é importante que isso venha à tona, né, que isso seja discutido. E Raquel, essa ameaça, até um termo forte, né, que parece uma coisa errada, mas é o aviso, né, do Flávio Dino, ministro da Justiça, de que vai pedir a extradição do Anderson Torres se ele não voltar de Orlando para se entregar, e ele anunciou que iria voltar, mas não chegou ainda. É a medida correta a se tomar caso ele não venha? Bom, vamos partir do princípio de que o Anderson Torres não chegou ainda porque houve aquele caos no sistema aéreo norte-americano que impediu voos de saírem do território americano e de chegarem ao território americano. Ele conta isso, ele tem isso em favor dele, o Anderson Torres. Porém, se ele não volta ao Brasil, eu acho que sim, a medida... Infelizmente, existem medidas extremas e elas têm que ser tomadas em momentos extremos, e esse seria o caso. Tem um artigo 6º, Renato, nessa minuta, que eu destrinchei hoje, mais cedo, que está lá dizendo assim: serão convidados a participar do processo de análise do objeto desse decreto quando da apresentação do relatório final consolidado às seguintes entidades. E aí coloca lá um integrante da OAB, um da ONU no Brasil, outro da OEA, Organização dos Estados Americanos no Brasil. E aí tem uma anotação embaixo que é muito curiosa: avaliar a pertinência da manutenção deste dispositivo na proposta. É o que eles colocaram ali na minuta para ver assim, será que vale a pena deixar isso? E justamente são entidades que não são tão alinhadas ao bolsonarismo, a OAB, a ONU, a OEA. O que mostra realmente que veio ali do núcleo bolsonarista. Acho que tem uma coisa interessante, que é ver a caligrafia, a impressão digital de quem estava nesse documento, se é de algum assessor do ex-ministro, se porventura... Porque ele é impresso, né? Ele pode não ter nada disso, vamos ver. Não, por conta dá para reconhecer a letra mesmo sendo impresso, né? A anotação foi feita na correção, é isso? A anotação é digitada. Foi digitada, é isso que eu perguntei. Agora, independente disso, a maioria absoluta seria indicado pelo ministro da Defesa, que é indicado pelo presidente da República. E é muito importante entender que o estado de defesa não foi pensado para essas situações, muito menos assim, o local específico é o TSE. Olha, é o seguinte, tem estado de defesa aqui no TSE, então ele vai parar de existir, é golpista. Sila, tem uma reflexão sobre o comportamento humano que esse episódio me despertou, que é o seguinte: até onde as pessoas Seus instintos mais primitivos, foi isso? Até onde as pessoas vão, Renato, Sila, por causa de um chefe, por causa de alguém que garante um cargo, eventualmente uma visibilidade, um poder, uma remuneração, porque a gente está vendo muita gente indo atrás desse discurso mais radical do bolsonarismo, às vezes filmando, inclusive, os próprios atos de delinquência para mostrar nas redes sociais, e essas pessoas estão ficando encalacradas com a justiça, enquanto o caminho ainda parece mais longo para o próprio Jair Bolsonaro. O Anderson Torres era ministro da Justiça. Será que ele compactuou, ele foi complacente, todas essas suspeitas que pesam sobre ele para ficar no cargo, para ter poder,
Quer dizer, até onde vai essa subordinação, para não dizer uma palavra mais forte que está me vindo à cabeça? Acho que essas pessoas que estão... A bajulação. As pessoas que estão construindo provas contra si mesmas, acho que é o exibicionismo da rede social, né? Muito próprio disso. Agora, com relação aos auxiliares do presidente, eu vejo muito ali que, primeiro, o Bolsonaro só se cercou de gente que era muito fiel a ele e ao ideário dele, mais do que outros governantes que eu tenho acompanhado aí desde a redemocratização. Esse foi o caso de Anderson Torres, ele inclusive se envolveu ali em várias polêmicas na pandemia, no próprio dia da eleição, com aquela tentativa que a gente considera ali de supressão de voto com o uso da Polícia Rodoviária Federal. E o que eu vejo ali, o que eu posso enxergar, é que nesses 2 meses ali, quase 2 meses, entre o dia da eleição e o dia da posse, Bolsonaro não aceitava o resultado, né? Todo mundo que o visitava dizia que ele chorava, que ele estava inconformado. Portanto, eu só posso imaginar que ele estava procurando, pedindo soluções para os seus auxiliares de como é que ele continuaria no cargo. E talvez Anderson Torres e esse documento façam parte desse enredo, a gente não sabe. Muito bem, antes de encerrar, eu tenho um convite para você. A partir desse fim de semana, você acompanha o Arena CNN, edição especial, com os melhores debates e tudo que rolou nesta semana. É sábado, às 12, meio-dia e 45, e domingo, às 17h45. Não perca.